A vida é corrida. Para algumas pessoas, esse ditado tem um sentido bastante literal. Milhares de brasileiros dedicam as suas vidas ao esporte e à corrida de rua. E algumas dessas histórias você confere agora. Mais alto as palmas e grito, cadê as nossas corredoras? É hora de barulho! E atenção! Vamos para a regressiva oficial! Vamos 15K! São 10 quilômetros e mais 15 quilômetros de desafio! Contando comigo, mulherada! 5, 4, 3... Eu comecei com caminhada e sempre achava legal o pessoal correndo. Eu falava, nossa, deve ser uma coisa muito legal, uma superação. E aí eu entrei numa academia lá na minha cidade, que eu sou de Indaiatuba, e aí eu falei que eu tinha vontade de correr, que eu achava bonito, que eu achava que era uma sensação muito boa. E a professora da academia falou pra mim que não, que eu poderia. Eu falei, ah não, mas poxa, eu já com 40 e tantos anos, né, eu acho que não consigo mais. Claro que você consegue sim. Aí eu comecei e não parei mais, tem um ano já. Entrei na corrida há exatos 15 anos atrás, com o propósito de ser uma atividade física que me apoiasse na missão de parar de fumar. E de não só isso, a partir disso fazer uma transformação de estilo de vida, perder peso, curar uma gastrite eterna, que não... Enfim, todo um reposicionamento alimentar e tal, mas eu sentia que eu precisava de uma atividade física que desse esse pontapé inicial. Faz 15 anos, já estou. Nos últimos anos teve um crescimento, a gente tem alguns dados, que na verdade os dados não são corretos, exatos, mas a gente tem alguns dados de mais de 1000% de crescimento ao ano. Assim, o número de corredores, de pessoas que já praticavam atividade física, de caminhante que passaram a correr, cresceu extraordinariamente, explodiu. Eu notei um aumento muito grande na corrida. Hoje a corrida é o grande esporte nacional, tá? Eu diria que ganha até do futebol, você pode levantar esses números. Eu acho que a corrida é a segunda modalidade mais praticada e quase empatando o futebol. Só você ver que as grandes marcas, hoje os dois carros-chefes é corrida e futebol. A corrida é o que mais cresce e continua crescendo, tá? Seja na compra de tênis, produtos, até nas assessorias esportivas. Mas eu diria que todo mundo ainda corre sozinho, tá? O triatlo, eu acho que ele cresceu muito menos. Até pela dificuldade de se pedalar, a dificuldade de você ter uma piscina, até todo um custo envolvido e a própria segurança. Mas os requisitos, primeiro, muita disciplina. O cara não precisa nem treinar tanto, mas tem que ter disciplina, ser um cara sistemático, regrado e um cara que ele pense em continuidade. Que ele vai estar fazendo uma semana, tem que estar fazendo outra semana e entender que ele vai fazer 3 modalidades onde tem que melhorar nas 3 modalidades. É claro que tem gente que não quer melhorar, mas eu acho que o mais importante é a disciplina. E eu acho que todo mundo pode um dia fazer um triatlo, ele não é uma coisa que está tão fora de alcance não. E a vida social? Alterou muito? Altera um pouco, mas sabe que eu achei que ia ser pior, não altera muito. Alguns amigos passam a te chamar de chato, de xiita, de... Cadê aquele Cláudio que encheu a lata comigo? Então, aquele fora de época de treinamento talvez, mas não é tão ruim assim, você substitui. Eu aprendi que ter um copo com energético com gelo na mão faz às vezes de um drink, tem a coisa muito do social, conversar, então pra mim eu gosto de comer, eu gosto de beber, mas não morro de ficar. Você não altera a sua rotina, assim, drasticamente? Drasticamente não, mas você faz escolhas. Então na véspera de um treino longo de manhã, você sabe que é mais gostoso dormir cedo para estar disposto, porque senão o treino fica sacrificado, você se cobra, você se culpa de ter dormido tarde. Então
é uma escolha que acaba sendo natural, não é uma escolha imposta, sabe? Você opta, prefiro dormir cedo, acordar, e eu vou na festa igual, só que em vez de sair às 4, eu saio meia-noite e meia. Vi as pessoas, né? Gestão do tempo. Eu treino muito de madrugada, então todos os dias eu acordo muito cedo, eu começo sempre muito cedo, porque é um horário que as crianças estão dormindo, e eu acho que é um horário mais garantido de treino, porque à noite nem sempre isso é possível. Eu treino bastante no horário do almoço e aproveito os horários de trânsito para tomar café, para trocar no carro, aproveito todos os horários e sobra pouco tempo para outras atividades, por exemplo, televisão e tal, não sobra muito tempo. Eu durmo cedo também, e então acho que a coisa mais importante é a organização. A gente tem que ser organizado, carregar muita mochila para poder se adaptar aos lugares e ter uma rotina de treino rigorosa. Não me pergunte se o Ironman ou a maratona faz bem ou mal. Isso até é uma coisa que não olhei em lugar nenhum, tá? Mas é uma coisa muito mais espiritual, daquela coisa de superação, que vem muito do americano, sabe? Eu quero fazer porque é importante pra mim, eu quero completar, eu quero fechar um ciclo, sabe? Tem tudo isso. Tem um cara que quer fechar um ciclo, tem um cara que quer evoluir, é a mesma coisa na maratona. Não pergunte ao maratonista, uma maratona não faz bem, se ele tá fazendo maratona pra fazer bem ou mal, não. Ele tá fazendo o que ele quer. É algo muito maior na cabeça dele. É aquela coisa do espírito, é a mente, é a vida dele, é um momento importante onde ele está agregando até mesmo muitos planejamentos. E quando ele planeja muitas coisas, às vezes uma maratona faz parte. É muito comum nos Estados Unidos o cara olhar e te cumprimentar e falar assim, tudo bem, tudo bem. Você fez o quê? Fiz Harvard, fiz MIT, estudei isso. E você fez uma maratona? É engraçado, o cara pensa assim às vezes. Eu sempre me machuco. Assim, ano passado eu quebrei meu braço 3 vezes. Esse ano eu tô com o pé trincado já, mas fiquei 2 semanas parada e agora já voltei a correr de novo. E eu vou no médico, ele fala, fico parada, aí eu volto, faço treino de fortalecimento e aí tô apta pra correr, então vou correr. Então eu recomendo aquecer um pouquinho antes, aquecimento articular, tipo rodar tornozelo, fazer uns exercícios técnicos, propriocepção e aí no final alonga. Que aí você dá aquela relaxada no músculo, diminui um pouco do acúmulo de ácido lático e aí, assim, não é que você vai ganhar flexibilidade no alongamento depois da corrida. Mas você diminui um pouco o acúmulo de ácido lático e te deixa com menos dor muscular. Todo mundo quer acabar de correr e quer ir embora, né? Ninguém quer fazer. Ainda mais depois de um longo, assim. Quer dizer, às vezes até depois de um longo, a pessoa tá tão cansada que precisa, sabe, alongar. Mas a maioria quer ir embora, não quer fazer, não. Então a gente tem que insistir, porque é muito importante alongar depois. Alimentação, principalmente. A alimentação eu mudei, porque você come tudo errado. Mas eu acho que a alimentação mudou, porque se você não se alimentar antes da corrida, você provavelmente vai desmaiar. Então, acho que essa parte de alimentar, tomar café da manhã reforçado, comer em 3 horas, esse tipo de coisa. Vai depender muito de cada pessoa, porque às vezes você pega uma pessoa que está começando a correr, mas ela já tem hábitos saudáveis. E tem outras pessoas que têm hábitos horríveis e precisa fazer uma adaptação maior. Então, acho que depende muito de cada pessoa, de como cada paciente chega. Acontece muitas vezes, assim, a pessoa começa a correr e ela começa a engordar. Aí ela entra em desespero, mas eu estou correndo, estou gastando energia. E assim, o que acontece? Ela acaba aumentando um pouco a fome, começa, eu preciso correr, então eu preciso comer mais carboidrato. Então ela começa a consumir um pouco mais. E sem um padrão alimentar adequado, sem adequar as necessidades nutricionais. Né? Então, o que eu mais percebo é isso. A pessoa começou a correr, muitas vezes ganhou peso. Eu comecei a correr e ganhei peso, o que eu faço? Né? Porque muitas vezes acaba consumindo mais porque acha que está gastando mais. Mas aí essa conta não fecha. Sou um pouco ansioso em geral com
com coisas importantes, tipo trabalho, questões de pessoais até. E a corrida te ensina que não tem outro jeito para terminar, principalmente uma prova longa, do que respeitar o tempo e respeitar a dinâmica de 1 quilômetro após o outro. Você não chega no quilômetro 3 sem passar pelo 1 e pelo 2. Então, é um baita exercício para controle de ansiedade, para entender que as coisas têm o seu ritmo, o seu passo, que você tem que ter uma super atenção e uma concentração no seu corpo para conseguir cumprir o objetivo de uma prova. A sensação de chegar numa prova longa no final é indescritível. Eu acho que o esporte melhora o humor, acho que garante um bom humor. Eu falo que quando eu treino de manhã, o meu humor durante o dia é outro. Eu fico mais disposta, mais animada, eu faço as coisas com mais efetividade, eu acho que a gente trabalha mais concentrado e acaba conseguindo administrar melhor o tempo. Acho que isso muito graças ao esporte e a essa capacidade de gestão do tempo. E além disso, os benefícios físicos são lógicos, né? Você consegue manter o peso, ficar com o corpo legal, acho que isso é muito gostoso. 3, 2, 1, tá valendo!